Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos nós para mais uma reflexão, mais um dedinho de prosa sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Essa doutrina que nós adotamos para ser luz, a clarear os nossos caminhos nesse trajeto de aprendizado, de progresso e de evolução. Hoje, o tema da nossa conversa é: não culpemos os espíritos pelas nossas mazelas. Meus irmãos e minhas irmãs, quando vamos lá no Livro dos Espíritos, esse manancial de luz, de ensinamentos, de esclarecimentos que os representantes do Espírito da Verdade nos trouxeram neste livro, com 1019 perguntas e respostas sobre os mais variados temas. E na questão 459, é perguntado aos representantes do Espírito da Verdade o seguinte: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? E eles respondem de forma muito clara, muito didática, muito objetiva, para não deixar dúvidas. Eles nos dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, muitas vezes, são eles que vos dirigem. Esta informação é preciosa, significativa, mas é também muito delicada. Por quê? Porque, de posse desse esclarecimento, o que muitas vezes acontece é que nós atribuímos aos nossos irmãozinhos sofredores, aos nossos irmãos invisíveis, a culpa pelas nossas atitudes equivocadas, pelo nosso comportamento errado, que não condiz com os ensinamentos do Cristo. E aí, nós não assumimos a nossa responsabilidade. E sempre que nos comportamos de forma repreensível, é muito comum a nossa tendência a dizermos que estamos sob influência de algum irmão sofredor. Ou presenciamos numa pessoa da nossa convivência, um parente, um amigo, que tem agido de forma equivocada, e a gente às vezes fala: ah, fulano está obsediado. Fulano deve estar com uma legião de perseguidores espirituais interferindo nas suas falas, na sua conduta, na sua forma de conduzir a sua vida, de agir junto àqueles que estão ao seu lado, porque ele é uma pessoa muito agressiva, porque ele é uma pessoa que vive com determinados comportamentos, que se entregou aos vícios, às dependências, que conduz de forma
errada a sua trajetória aqui, né? E a gente costuma atribuir essa culpa aos nossos irmãos do outro plano, né? Dizemos que a pessoa está sob influência espiritual. É verdade. É verdade que os próprios, como os próprios representantes do Espírito da Verdade, afirmam aqui que os espíritos têm influenciação, exerce influenciação direta nas nossas vidas. Mas, meus irmãos, uma coisa nós não podemos esquecer, que a nossa casa mental, aqui, ó, nessa usina de pensamentos, porque toda e qualquer ação nasce primeiro no pensamento. Nós não podemos esquecer que a chave de entrada aqui nos pertence. Somos nós que vamos abrir a porta para receber ou não a influenciação desses amigos espirituais. Então, evitemos culpá-los pelas nossas mazelas, pelos nossos erros. Eles interferem na nossa vida até o ponto em que nós permitimos. A nossa casa mental é igual à casa que nós moramos, que nós residimos. Quem que nós recebemos em nossa casa? Que tipo de amigos eu recepciono no meu lar? São aqueles amigos que vão estar comigo em horas felizes, de conversação edificante, de fazermos um lanche, um café da tarde bem saboroso e conversarmos sobre coisas que nos elevam, que nos alegram, que ajudam a amenizar nossas dores, que nos ajudam a aproveitar a beleza, a riqueza, a alegria de uma amizade, de um relacionamento? Ou nós vamos receber pessoas que juntamente conosco vai vivenciar os vícios, os falatórios da vida alheia, conversas que não acrescentam nada, carregadas de maledicência, porque a gente começa a tratar da vida dos outros e ter um posicionamento crítico em relação àqueles com quem convivemos e fazer relatos mesclados de dor, de violência, de censura, de julgamentos. As pessoas que frequentam o nosso lar, a nossa casa, somos nós que convidamos, somos nós que escolhemos recebê-las. A mesma coisa ocorre com a nossa casa mental. Foi por isso que Jesus disse: orai e vigiai. O que ele quis dizer? Orai, porque a oração é um processo de higienização da alma. O que Jesus quis dizer com este orai e vigiai? Orai, porque a oração é o processo de imunização da nossa mente e do nosso coração. A oração tem esse poder de promover uma limpeza e preparar o terreno das nossas almas para que possam crescer e florescer os bons sentimentos, as boas emoções e os bons pensamentos. E vigiai, por quê? Porque nós temos que vigiar, que ficarmos atentos
ao nosso comportamento, à nossa conduta, a quais estão sendo as nossas escolhas. Ficarmos atentos como que está sendo o exercício do nosso livre-arbítrio. Por isso, Jesus utilizou-se dessa frase tão sucinta, mas no modo imperativo, soando para nós como se fosse um apelo, né? Um mandamento. Orai e vigiai. Inclusive, para que não sejamos influenciados por estes irmãozinhos que sofrem e que muitas vezes se comprazem com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com as nossas escolhas equivocadas. E quando nós dizemos, não culpemos os espíritos pelas nossas mazelas, meus irmãos e minhas irmãs, é porque nós não podemos nos esquecer de que nós somos espíritos que trazemos em nós uma biografia espiritual. O registro de tantos enredos, tantas histórias, tantas atitudes condenáveis e equivocadas do nosso passado, e que nós ainda não conseguimos gerenciar, ainda não conseguimos promover as devidas transformações, o processo de reforma íntima. Então nós continuamos nesta vida vivenciando os mesmos equívocos, praticando as mesmas faltas, não tendo o devido cuidado com a nossa vida, tanto física como espiritual. E aí, por escolha nossa, do nosso próprio espírito, não por interferência espiritual, mas por nós mesmos, nós continuamos optando pelos vícios das mais variadas formas, né, da dependência química, por uma vida sexual desvairada, descomprometida, desprovida de sentimentos nobres, movidos pela compulsão alimentar, pela ausência de cuidado com o nosso corpo, essa roupagem maravilhosa que nos foi emprestada para que nós vivamos as experiências indispensáveis, necessárias nesse nosso trajeto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui a dica. Não culpemos os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos sofredores. Não vamos atribuir-lhes a responsabilidade pelos nossos gestos e nossas atitudes equivocadas. Procuremos nos conhecer melhor, identificar quais são os traços da nossa personalidade, do nosso comportamento, quais são as nossas atitudes que precisam ser repensadas, ser revistas para serem transformadas. Tenhamos a coragem de estudar o nosso comportamento e assim nós identificaremos quais são as nossas fragilidades espirituais, quais foram os setores da nossa vida que nós viemos aqui nesta reencarnação para corrigir. Afinal, nós estamos aqui para crescer, para melhorar.
para refazer aquilo que não deu e não está dando certo. Assumamos a responsabilidade pelo nosso crescimento e pela nossa maturidade espiritual. Eu tenho uma amiga que diz que amadurecer dói muito. E dói. Dói porque é uma tomada de consciência das nossas mazelas, daquilo que nós precisamos ter a coragem de mudar. Mas que nós possamos assumir mesmo a responsabilidade pelos nossos atos e tomarmos consciência de que o momento de mudança é agora. Se nós recebemos a influência espiritual dos nossos irmãos sofredores, nós recebemos também, se mantivermos abertas as portas do nosso coração e da nossa mente, cultivando o amor, a caridade, o exercício do bem, nós vamos atrair também a influência, a participação dos espíritos superiores, que vão nos ajudar a conduzir a nossa vida, o nosso trajeto aqui nesse planeta tão bonito que o Pai nos ofereceu para a gente evoluir, progredir e para sermos felizes, porque este é o nosso grande projeto de vida, a felicidade. Que Jesus abençoe cada um de nós. Muito obrigada.